O Salmo 51, o título é o Mestre de Cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Já foi lido agora há pouco do versículo 1 até o versículo 6, e nós vamos ler do 7 até o final 19. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Meus irmãos, nós vimos no início deste salmo, nos primeiros 6 versículos, na semana atrasada, que o Senhor não ocultou, isso principalmente nós vemos no título, que Davi escreve que foi quando Natã foi ter com ele, porque ele havia planejado o adultério dele com Batseba. Nós vimos a história, mas só para lembrar, ele viu Batseba na casa dela, e sentiu desejo por ela, natural em homem, mas é pecado, nós sabemos, e ele planeja, ou seja, ele deixa que o desejo pecaminoso dele vai trabalhando na sua mente, no seu coração, ele não resiste àquilo, e ele acaba fazendo aquilo que ele planejou, e ele planeja e acaba tendo um relacionamento sexual com aquela mulher. Como o pecado, eu gosto de dizer que o pecado tem suas consequências, né? A mulher ficou grávida. Ele manda chamar o marido dela, que era um soldado e estava na guerra, para que ele viesse em casa, tivesse relação sexual com ela com certeza, e o filho ficaria em nome do marido que estava na guerra. Só que o homem vem e fica na porta da cidade e não entra na sua casa, ou seja, não teve contato com a sua esposa. E para que o homem não soubesse que a mulher estava grávida de outro homem, Davi vai lá e manda fazer um ataque suicida numa cidade e manda colocar aquele homem lá. E Urias morre, e Davi acaba tomando aquela mulher para si como esposa. E o Senhor envia Natã para falar com ele, e nós falamos aqui que o Senhor não encobre os nossos pecados. Nós podemos viver mentira na nossa vida durante anos, mas um dia a verdade vem à tona. Um dia a verdade vem. Só tem uma forma dela não vir, é se você pedir perdão e Deus, na sua graça e misericórdia, te perdoar e deixar para lá. Mas dependendo daquilo que você fizer, a consequência virá e Deus irá mostrar, porque nós vimos, Davi registra isso, ele faz questão de registrar, quando o profeta Natã veio ter com ele faz questão de registrar isso. E os autores, e nós vimos aqui que ele reconhece o pecado e ele confessa o pecado. Meus irmãos, uma questão muito séria que eu quero que vocês pensem um pouco aqui.
reconhecer o pecado e até mesmo confessar o pecado a Deus não é o suficiente na nossa vida. A gente, no culto, nós sabemos que nós não podemos nos aproximar diante de Deus num culto sem que confessemos os nossos pecados, e muitas vezes nós chegamos aqui e reconhecemos a nossa mentira. O Guilherme disse assim, o pecado tem nome. O pecado realmente tem nome, é mentira, pensamento errado, atitude errada, omissão. Pecado não é só matar, roubar e prostituir, né? Pecado nós cometemos os pecados dos nossos pensamentos o tempo todo, e nós às vezes, reconhecemos que pecamos, confessamos o pecado e falamos com a nossa consciência que já fizemos tudo que nós devíamos fazer. Não é isso que esse texto bíblico nos ensina. O que esse texto bíblico nos ensina é que tem algo a mais que nós precisamos de fazer. E aí, a partir do versículo 7, nós vamos encontrar as coisas a mais que nós precisamos de fazer com relação ao nosso pecado. E a oração desse pecador, ele vai continuar orando, e nessa continuidade do versículo 7 ao versículo 9, ele pede perdão. Preste atenção numa coisa: reconhecer pecado e confessar pecado não significa que você pediu perdão. Quer um exemplo? Você pode chegar perto de uma pessoa, eu posso chegar perto de um irmão e dizer assim: reconheço que eu falei isso com você, confesso que errei, e viro as costas e vou embora. O que eu fiz? Eu reconheci e confessei que errei, mas eu pedi perdão ao irmão? Não, eu não pedi perdão. Muitos de nós fazemos isso com Deus, reconhecemos e confessamos, mas não pedimos perdão. E aí o versículo 7, ele começa: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele começa a pedir ao Senhor que o perdoe. Quando ele diz purifica-me com isopo, ele está mostrando claramente que quem pode purificá-lo do seu pecado é o próprio Deus. Por isso ele diz: purifica-me, o Senhor me purifique. Quando ele usa essa expressão isopo, isopo era uma planta usada quando um leproso era curado por Deus, porque a lepra era uma doença incurável, e eles tinham uma visão de que quem era leproso era amaldiçoado por Deus, e somente Deus poderia curar aquela pessoa da lepra. Quando ele diz purifica como um isopo, se você for ler lá em Levítico 14, eles matavam uma ave e depois pegavam o sangue daquela ave e aspergia sobre uma outra ave viva, e usavam uma plantazinha que chamava isopo. E ele diz purifica-me com isopo. Ele está dizendo: se o Senhor não me purificar, eu não ficarei purificado. Ele diz: se o Senhor me perdoar e me purificar, eu ficarei limpo. E ele continua: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A expressão lava-me aqui é uma expressão que lá no hebraico, ela significava um ato que eles tinham de pegar uma roupa suja e colocar dentro de um recipiente, assim, tipo um coxo de tratar de animal, de boi. Eles colocavam um coxo de madeira, eles colocavam a roupa ali dentro com água e pisavam em cima da roupa até ela ficar limpa. Não tinha máquina de lavar, não tinha tanquinho, batiam na roupa. Os mais antigos aí viam isso no tanque, a pessoa pegava a roupa, enrolava e batia ela. Então quando ele diz lava-me e ficarei limpo, lava-me
e ficarei mais alvo que a neve. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor precisa de pisar em mim, me perdoar, para que eu fique mais alvo do que a neve. Então ele pede perdão, e ele vai falar no versículo 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Sob a mão disciplinadora de Deus, Davi se sente esmagado, triste e magoado. Meus irmãos, essa é uma consequência do pecado na vida daqueles que são servos de Deus. Uma pessoa pode passar a noite inteira aí fazendo tudo quanto é tipo de coisa, ou o dia também, não tem problema, ou uma semana, um mês, e não ter tristeza. Mas ele diz aqui que ele queria ouvir júbilo de alegria, porque o Senhor havia esmagado os ossos dele. Ele estava triste, ele sentiu tristeza. Então ele pede perdão, porque ele teve tristeza com o pecado cometido diante de Deus. Aqui nós encontramos uma questão muito séria, porque muitas vezes nós não sentimos essa tristeza com o pecado cometido. Nós confessamos o pecado, nós entendemos que pecamos, confessamos o pecado, chegamos a dizer a Deus perdoe, mas não temos tristeza com os nossos atos. Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, ela gera vida, mas a tristeza, segundo a carne ou segundo o mundo, ela gera morte. Eu sempre cito isso aqui, gosto de citar os dois exemplos que nós conhecemos mais práticos, que são a tristeza de Pedro ao negar Jesus e a tristeza de Judas ao trair Jesus, ao vender Jesus. A tristeza de Pedro gerou vida em Pedro, porque ele vai ao Senhor, reconhece, chora e Jesus o perdoa. Judas, ele sente tristeza, não volta até Jesus para buscar perdão e se suicida, gera morte. E nós, meus irmãos, precisamos de saber que, sob a mão disciplinadora de Deus, a gente tem que sentir esmagado, triste, magoado, e é isso que Davi sentiu. Ele sentia tristeza porque havia pecado. O versículo 9, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi deseja que Deus não olhe para o seu pecado. Antes que ele apague completamente o pecado dele. Esses versos, meus irmãos, nos mostram, antes de tudo, que ninguém pode se livrar do seu pecado. Note uma coisa que tem aqui nesses 3 versículos. Davi não diz que ele iria abandonar o seu pecado, como muitos de nós soberbamente falamos: eu não vou fazer mais isso, eu não serei mais assim. Muitos de nós prometemos ao cônjuge, ao marido, à esposa, a nós mesmos e até mesmo a Deus: Senhor, eu não faço mais isso. Davi não prometeu que não faria mais, mas Davi faz uma coisa aqui, que nós temos que aprender. Ele pede a Deus que o lave, que o purifique, que retorne a sua tristeza, e pede a Deus que esconda o seu rosto do seu pecado. Irmãos, Davi nos mostra que nesse texto, e a palavra de Deus está nos mostrando, que sem a ação direta do Espírito Santo, aplicando em nós a obra de Jesus na cruz do Calvário por nós, para nos perdoar, nós não temos como ser perdoados. É uma soberba quando às vezes a gente vê alguns arminianos que dizem que eles precisam de abandonar o pecado para que Deus não os mande para o inferno. Não existe isso, meus irmãos. Em momento nenhum desse salmo, Davi diz que ele iria abandonar o pecado. Nós vamos ver ele falar aqui na frente o que ele iria fazer, mas não é nada a ver com o abandono do pecado. Ele pede a Deus que Deus o perdoe
E ele continua numa linha de raciocínio que nós muitas vezes paramos. Nós às vezes reconhecemos, confessamos, pedimos perdão e paramos aqui. Ele não para. Ele continua a partir do versículo 10, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui ele vai dar uma guinada na sua oração, a partir do versículo 10, quando ele começa a pedir santificação na sua vida. Note que a oração começa confessando o pecado, reconhecendo o pecado, confessa o pecado, perdoa, pede perdão ao pecado e pede a Deus a santificação. O que acontece com a gente? Você já experimentou, e eu creio que não é só comigo que acontece com vocês e com a maioria de todo ser humano, eu acho que com todo ser humano, né? Você reconhece, confessa, pede perdão e peca de novo. Reconhece, confessa, pede perdão, peca de novo. Vai uma, vai duas, vai um ano, vai dois, até que você desiste. Desiste de reconhecer, porque já sabe. Desiste de orar, desiste de pedir perdão. Você passa a viver com aquilo como se você não tivesse mais condições de mudança. O grande segredo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é que ele começa no versículo 10 uma atitude que nós precisamos de pedir ao Senhor. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Meus irmãos, só Deus, por meio do Espírito Santo, pode criar em nós novos desejos e novos pensamentos. Só Deus pode colocar no seu coração o desejo de não pecar de novo. Você já viu pessoa viciada em droga? Quantos que nós já conhecemos, e às vezes pessoas próximas de nós, e até mesmo para alguns até familiares, pessoas que vão para uma casa de recuperação, pessoas que ficam lá durante 6 meses, 1 ano, e voltam e não resistem, volta a cometer o mesmo pecado. A palavra do Senhor diz, que o porco lavado volta a revolver-se na lama, o cão volta a comer o seu próprio vômito. Ou seja, meus irmãos, se nós não orarmos por santificação, pedindo a Deus que o Espírito dele crie em nós, ele diz claramente: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se o Espírito de Deus não criar em nós, nós não vivemos uma vida conforme a vontade do Senhor. A gente tem que pedir a Deus: cria em mim, Senhor, um coração responsável, tira, troca os meus pensamentos. A ação do Espírito Santo no nosso coração nos faz viver e ser como Cristo. Aí sim nós podemos nos chamar cristãos. E ele diz no versículo 11: não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Aqui, meus irmãos, Davi se refere à unção de rei que ele tinha. Quando algumas pessoas pegam esse versículo para dizer que Deus retira do crente o Espírito Santo. Deus não retira daqueles que o Deus Pai deu ao Filho, que são selados pelo Espírito. Esses o Espírito os guarda e guardará até o dia, sela, conforme diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. São selados por Deus. Mas o que Davi está dizendo? Davi está dizendo o seguinte: Senhor, não retire a unção que eu tenho de rei, porque ele viu que Saul, Deus havia tirado de Saul a unção, tirou o espírito, e Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno, e Davi diz: não retire de mim a tua unção.
Se o Espírito Santo tivesse saído de Davi, Davi não tinha escrito esse salmo. A maior evidência de que o Espírito Santo estava nele é que ele escreveu o salmo. Ele não teria escrito isso se o Espírito não tivesse nele. E aí ele vai dizer aqui: não retires, não me repulse da tua presença, não me afaste, não se afaste de mim. E ele vai dizer no 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O afastamento de Deus que o levou ao pecado fez com que ele perdesse a alegria da comunhão com Deus. Aqui tem uma questão que é necessário a gente entender. Cada vez que você vai se metendo no pecado, mais você se afasta de Deus, mais o pecado faz separação entre você e Deus, e mais tristeza você tem, e mais depressão, e mais ansiedade. Você já viu pessoas que muitas vezes têm dinheiro, têm fartura, e pode viajar para um lado e para o outro e de repente suicida. Meus irmãos, isso eu gostaria de chamar de a solidão provocada por Deus. Porque você pode viver uma vida sem solidão, em comunhão com a sua família e com os seus parentes, os seus amigos. Mas a solidão provocada por Deus é algo que o ser humano não resiste. E aqueles que não buscam a santificação, aqueles que não buscam o perdão, eles cada vez mais vão se metendo num sofrimento, num afastamento de Deus, um sofrimento real e uma tristeza real. E ele diz isso: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário, sustenta-me, me dê voluntariedade de buscar o Senhor. Eu me senti triste, eu estava triste quando eu estava metido naquele pecado. É isso que Davi está dizendo aqui. Então a oração por santificação, meus irmãos, é uma necessidade. Nós precisamos que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, nos ajude, trabalhe no nosso coração, mude o nosso coração, para que nós tenhamos santidade diante do Senhor. Aqui vem um outro problema sério com o arminianismo, porque o arminianismo prega que você consegue se manter santo, e que se no dia que Jesus voltar, você não tiver com ele, você fica, né? Aí você vai ver muito aquela expressão, volta. É claro que quem está afastado do Senhor tem que voltar, mas só volta aos pés do Senhor aquele que for movido pelo Espírito Santo de Deus. Por si só ninguém volta, ninguém retorna, porque só o Espírito do Senhor pode fazer isso. A partir do versículo 13, ele vai iniciar uma oração de agradecimento. Olha a sequência. Ele reconheceu seu pecado, ele confessa o pecado, ele pede perdão, ele pede santificação e ele ora por agradecimento. Ele agradece a Deus. E é interessante nessa oração de agradecimento, que começa aí no versículo 13 e vai até o versículo 17, é que Davi mostra que seu agradecimento pelo perdão, pela santificação, seria expresso numa atitude de mostrar quem Deus é. Olha que coisa interessante. Então, ou seja, reconheci, confessei, pedi perdão, o Senhor me santifica, o Senhor muda o meu coração, muda o meu pensamento, muda o meu desejo. Então, aí ele diz um então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Meus irmãos, nós só podemos ensinar os caminhos de Deus a partir de um verdadeiro arrependimento, de uma transformação provocada em nós pelo Espírito de Deus. Outra coisa que esse texto nos ensina, do versículo 13 ao versículo 17, é que aquele que foi perdoado, ele tem
sim, o desejo de anunciar o que Jesus fez por ele. Aqui nós temos um problema sério, que muitas vezes nós dizemos que somos cristãos, ouvimos a palavra, cultuamos a Deus e vamos acomodando na vida, e eu não vou nem perguntar qual foi a última vez que você falou de Jesus que perdoou os seus pecados para alguém, que pode ser que tenha gente aí que tem tempos, não vou nem falar quanto, mas note que ele vai começar a usar umas expressões aqui interessantes. No versículo 13, ele usa a palavra ensinar. Eu vou ensinar aos transgressores aquilo que o Senhor fez por mim. Eu vou ensinar que o Senhor, eu pequei e o Senhor me perdoou, o Senhor me purificou, o Senhor me lavou. Eu vou ensinar. No versículo 14, ele usa a expressão exaltar. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua, ou seja, eu vou falar, eu vou exaltar a tua justiça. Lembra lá do Jesus dizendo lá em João, quando ele diz que o Espírito vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Eu vou exaltar a tua justiça. Interessante que Davi, quando ele diz que vai exaltar a justiça de Deus, se ele fosse exaltar a justiça de Deus, o que Davi merecia? Ele mesmo já disse o que ele merecia. Vocês lembram quando nós lemos lá em 2 Samuel, quando Natã vai ter com ele e conta aquela história do sujeito que chegou um amigo na casa dele, ele, em vez de matar um dos seus animais, porque ele era rico, ele vai lá e pega a única cordeirinha que o vizinho tinha, que era um pobre, e mata a cordeirinha do vizinho para satisfazer o seu amigo. Aí ele diz: fala-me quem fez isso que eu vou executar. Aí Natã diz para ele: você foi lá e matou Urias e ficou com Batseba? Você pegou a única mulher que ele tinha, você tinha um monte, pegou a única dele. Então, quando ele diz aqui, eu exaltarei a tua justiça, a justiça de Deus, para ser justo como Davi queria ser, teria que ser o quê? Matar Davi. Meus irmãos, a justiça de Deus, para ser exaltada, todos nós deveríamos ser condenados ao inferno por causa dos nossos pecados, por causa das nossas mentiras, das nossas soberbas. O que Davi está dizendo: eu exaltarei a tua justiça. Ele está dizendo: eu exaltarei a justiça que o Senhor cumpriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim. Aquele que há de vir e que vai morrer naquela cruz por causa deste meu pecado, por causa dos meus pecados, eu vou exaltar a justiça, porque Deus é a justiça, Deus é o justificador, e Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, por causa do nosso pecado. Ele morreu na cruz por causa do nosso pecado, porque Deus executou a justiça dele, que deveria vir sobre nós, em Cristo Jesus, naquela cruz. Davi está dizendo: eu exaltarei a tua justiça. E nós muitas vezes cometemos nossos pecados, nós muitas vezes confessamos, pedimos perdão, mas não exaltamos a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Não falamos de Jesus. Em púlpito aí que só fala na ação do Espírito Santo, devemos falar na ação do Espírito Santo, mas não podemos esquecer que Deus Pai fez justiça em Cristo por causa do meu e do seu pecado. E ele diz: eu vou exaltar a tua justiça. Ele vai dizer no versículo 15, depois, interessante, né? Eu vou ensinar, eu vou exaltar, e aí eu vou louvar ao Senhor. Ele diz no versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios. Mais uma vez ele diz: abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Olha que coisa maravilhosa. O homem que havia matado Urias, que tinha cometido um pecado com Batseba, e o seu filho com ela morreu,
por consequência do seu pecado, Deus iria trazer sobre ele uma vida terrível a partir desse dia, mas ele mesmo assim, ele diz que louvaria ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. E o versículo 16 e 17, meus irmãos, ele diz: pois não te comprazes em sacrifícios, ou seja, o Senhor não tem prazer em sacrifício de força humana. O que é sacrifício de força humana? É você vir para a igreja para poder assistir um culto e assim trazer descanso para a sua consciência, ou você entregar seu dízimo, ou você fazer um serviço qualquer para Deus, até mesmo uma evangelização, mas só com força humana. O Senhor não se comprazem disso. E ele vai dizer, são o espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não o desprezará. O que ele está dizendo? Eu vou louvar o Senhor, eu vou agradecer o Senhor, e o sacrifício que o Senhor deseja, o sacrifício que ele propõe fazer para Deus, é o sacrifício de coração. Ou seja, você no seu coração hoje, pode refletir sobre a sua vida, e traçar seguir todo esse processo, reconhecer que precisa do Senhor, confessar o seu pecado, pedir perdão ao Senhor, pedir ao Senhor que te dê santificação, e a partir daí, começar a falar para todos quantos precisarem de ouvir: o Senhor perdoou o meu pecado, eu agora retornei o meu relacionamento com Deus, porque Jesus morreu, e a justiça de Deus foi sobre ele, por causa do meu pecado. E por último, para encerrar, ele faz uma oração pelo povo de Deus. Ele diz: faze bem a Sião, segundo a tua bondade e sua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus irmãos, ele está agora orando pelo povo de Deus. Davi tinha medo de que o seu pecado trouxesse consequências sobre a vida do povo. Aqui ele nos ensina que o nosso pecado pode trazer consequências sobre os nossos irmãos, sobre o povo de Deus. Nós às vezes achamos que os nossos pecados, é eu mesmo, então larga para lá, deixa para lá. Não. Quando a sua unha, não sei se você já teve unha, não sei se alguém aqui já teve unha encravada no pé, eu nunca tive, graças a Deus, e eu nunca tive, porque eu sempre cortei minha unha bem no cantinho, porque eu tinha um primo que tinha unha encravada, e de vez em quando ele tinha que mandar arrancar aquela unha, e quando ele mandava arrancar aquele negócio, pelo amor de Deus, eu ficava pensando: meu Deus do céu, isso deve doer demais da conta. Meus irmãos, nós somos um corpo. Uma unha encravada faz com que todo o corpo sofra. E muitas vezes a unha encravada no corpo, que é a igreja, é um pecado nosso, somos nós mesmos. Então nós precisamos de entender que Davi aqui está dizendo o seguinte: olha, Senhor, não deixe que o meu pecado venha trazer problema para Israel. Não deixe. E se o Senhor me santificar, me perdoar, se o Senhor fizer tudo isso que eu pedi ao Senhor, eu vou anunciar a justiça do Senhor, eu vou falar do Senhor, eu vou louvar o Senhor, e aí então o Senhor vai se agradar do culto. Ele vai dizer isso aí no versículo 19: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Nós vimos no capítulo 50 que Deus, no Salmo 50, que Deus, ele não é o sacrifício que ele se agrada, mas ele está dizendo aqui: então o Senhor vai se agradar, porque houve perdão, houve entendimento da necessidade de buscar o Senhor, houve realmente uma ação do teu Espírito no nosso coração. Que o Senhor, meus irmãos, possa trazer isso ao nosso coração, que essa palavra não fique simplesmente palavras jogadas ao vento, é a palavra de Deus, palavra do Deus único, justo e verdadeiro, que te escolheu antes da fundação do mundo, e deu o único filho a morrer naquela cruz, por mim e por você,
por causa dos nossos pecados, e ainda manda o seu Espírito, nos dá o seu Espírito no coração, para nos santificar, para nos dar força. Busque isso. Ora, Senhor, não tente vencer os seus pecados pelas suas próprias forças. Confessa, Senhor. E não importa quanto tempo você tenha andado longe do Senhor, uma coisa é certa, sempre há oportunidade de voltar para o Pai. Lembrem da parábola do jovem que saiu e depois volta para o Pai. Se arrepende. Há uma oportunidade para começarmos a nossa vida de novo. Enquanto você estiver vida, há oportunidade de começar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé e vamos orar. E assim encerraremos o culto desta manhã. Pai querido, nós queremos lhe agradecer pela tua palavra. Palavra que nos exorta a termos uma vida digna de sermos chamados teus servos. Mas só conseguiremos isso se o teu Espírito nos der o convencimento, nos der força para buscar o perdão, se o teu Espírito santificar as nossas vidas e nos impulsionar a anunciar aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que o teu Espírito possa se mover no nosso coração nesta manhã e mudar as nossas vidas. Eu te peço, Pai, perdoe o meu pecado, perdoe os meus pecados, perdoe os pecados dos nossos irmãos e que o Senhor renove as nossas vidas. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção, unção do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.